venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Deus Emanuel, Príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Jesus, Emanuel, Boa noite, bem-vindo a mais um culto online da Igreja Adventista do Bosque. Para nós é sempre um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Para darmos início ao nosso culto, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia numa passagem bem conhecida, está lá em Salmos 23.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Com esses versículos no coração, eu te convido agora a orar. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais uma semana, pelo cuidado e a proteção que tu tem tido conosco. Peço que continue nos protegendo e nos guiando segundo a sua vontade. Proteja cada família aqui representada, Pai. Proteja aqueles que amamos e não podemos estar perto. Que a tua vontade seja nosso guia e que nada nos falte. É o que te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Agora nós ouviremos 2 canções, mas antes disso gostaria de te convidar a enviar os seus pedidos de oração e agradecimento, pois logo após o momento de louvor teremos um momento de oração. Sozinho andei, buscando direção, confesso errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecar, mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu.
triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra inventar quem já perdeu. Minha armadura é É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou.
Boa noite novamente. Tivemos um problema de link, tivemos que reiniciar a nossa gravação. Bom, vamos então, como já tínhamos iniciado, né? Vamos partir então para a parte aqui do nosso momento de oração, mas antes eu gostaria de convidá-lo a fechar seus olhos para a gente fazer mais uma oração para iniciarmos o nosso culto. Querido Deus, obrigado, Pai, porque sabemos, Senhor, que mesmo diante dessa dificuldade, Tu tens levado a mensagem às pessoas e o inimigo não tem ficado satisfeito com isso, Senhor. Tem colocado obstáculos, tem colocado dificuldades, mas para Ti nada é impossível, Senhor. Por isso te agradecemos pela oportunidade que temos de falar contigo e principalmente de falar uns com os outros, através da oração, através desses momentos que teremos agora, onde iremos não só agradecer pelas bênçãos, mas também pedir, Senhor, pedir para que Tu possa estar ouvindo os nossos clamores. E, de certa forma, Senhor, que cada um de nós possamos estar orando uns pelos outros e pela Tua obra, para que ela possa continuar sendo manifestada e conduzida segundo a Tua vontade. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, esteve conosco a Maria Inês, o Jarbas, a Nina deseja uma boa noite a todos e pede oração pela família. Eu não sei se antes se vocês tinham ouvido o link, chegou a cair antes, mas de qualquer maneira eu vou repetir os pedidos. De qualquer maneira, fica o reforço duplo aqui, caso alguém já tenha ouvido esses pedidos. A irmã Karen deseja uma boa noite a todos. A Aliciane Lima também deseja uma boa noite a todos que estão assistindo. A irmã Graça. A irmã Susan Elisa, que é da igreja do Raimundo Melo, ela pede oração pela família e pela irmã Joana. Estaremos sim, irmã, orando não só pela senhora, também pela sua irmã. A irmã Inês Marengoni deseja uma boa noite a todos, agradece a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco e também pede para que Ele continue nos protegendo de qualquer mal. Só para lembrá-los, meus irmãos, nós estamos nos dois canais, né, tanto Facebook quanto YouTube, então qualquer um dos dois locais que você postar, nós estaremos repassando o seu pedido aqui para que a gente possa estar anotando no nosso caderno de oração e passarmos esses 7 dias aí até a próxima quarta-feira orando por este seu pedido. A irmã Olíria deseja uma boa noite a todos e pede para que a gente possa estar orando pela sua família e familiares de um amigo. Muito bem, irmã Olíria. Se por um acaso a senhora quiser depois postar o nome do vosso amigo para que a gente possa anotar no nosso caderno de orações, será bem-vindo. O irmão Jarbas e a irmã Adriana agradecem a Deus pela chegada da sua mãe de viagem e avisa que ela chegou em paz e agradece por isso. Não ficou claro aqui porque o link está no nome do Jarbas e da Adriana, então não sei se é a mãe do Jarbas ou a mãe da Adriana. De qualquer forma, seja bem-vinda e que bom que a senhora veio em paz. A irmã Linaura Souza deseja uma boa noite a todos. Tamara Rosa também. O irmão Mazinho está conosco. A irmã Sheila Mafra deseja uma boa noite a todos e pede que oremos por todos da família dela e amigos também. E não esqueçamos de orar uns pelos outros e que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Amém, irmã Sheila. Realmente nós precisamos e devemos estar sempre orando uns pelos outros. Boa noite também para a irmã Shirlene Nunes, está conosco. O irmão Daniel Rocha, também desejo uma boa noite a todos. Seja bem-vindo à nossa live, irmão Daniel. O irmão Edmilton Pereira também deseja uma boa noite a todos. A irmã Silvani Silva também está conosco. Boa noite, irmã. A irmã Lídia Dantas também está conosco. E ela faz um pedido especial, a irmã Lídia. Pede que Deus nos abençoe. A irmã Maria José Braga também está conosco. Desejo uma boa noite a todos. A irmã Nazaré indica que está feliz por estar participando mais uma vez do nosso culto. Nós também estamos felizes com a sua presença, irmã Nazaré.
A irmã Maria José pede oração pela família e agradece pela semana. Amém, irmã. Estaremos compartilhando também da sua alegria, porque quando nós temos uma semana abençoada, é sempre um motivo de alegria. E também estaremos orando pela sua família. Muito bem, a irmã Nazaré agradece a Jesus pela salvação que ele nos oferece. A irmã Tamara Rosa pede oração pela sua cunhada. Então anotem aí, a irmã Tamara Rocha pede oração, Tamara Rosa pede oração pela sua cunhada. Depois, irmã Tamara, se a senhora quiser deixar o nome da sua cunhada também para que a gente possa orar. Se não, não tem problema, Deus conhece o nosso coração. A irmã Linaura Souza agradece a Deus pela saúde e pela proteção da família. A irmã Lídia Dantas agradece a Deus pelas bênçãos. E ela ainda coloca aqui, bênçãos sem medidas. Amém, irmã. Deus seja louvado por isso. A irmã Graça Oliveira pede aos irmãos que orem pela saúde dela, pela saúde da família e familiares, bem como por todos os irmãos da fé e da igreja. Estaremos sim repassando. A Jaqueline agradece a Deus pelo cuidado que ele tem tido para com aqueles a quem ele tanto ama e pede que mantenha o nome dela em suas orações. Muito bem. Irmão Jarbas. Ok, o irmão Jarbas confirmou aqui. É a mãe da Adriana que veio de viagem. Seja bem-vinda então. E que bom que correu tudo bem na viagem, que ela está com você, Adriana. Ok. Estou passando aqui, são muitas mensagens, irmão, mas eu vou ler uma por uma, pode ficar tranquilo. Vamos aqui, a irmã Laíris Rocha. Muito bom, irmã Laíris Rocha, poder falar com a senhora. Saudades. Faz tempo que a gente não se vê, né? E agora com essa pandemia, mas é muito bom poder falar com a senhora por meio eletrônico, de qualquer forma. Ela pede que oração pelo irmão que está com câncer e está bem mal. Estaremos sim, irmã Laíris, incluindo não só a senhora nas nossas orações, mas também o seu irmão. Que Deus possa estar com ele. A irmã Raquel, boa noite, irmã Raquel. Florência, ela agradece a Deus, agradece a Deus pelo cuidado que tem tido até aqui e pede que orem por toda a família, pelo esposo, pelo pai, pelos irmãos, enfim, todos os amados. Estaremos sim, irmã Raquel, orando por todos. E ela também pede oração por um primo que está na UTI. Ele se chama Everaldo. Anotem então, meus irmãos, aí o nome do primo da irmã Raquel, Everaldo. Ele está na UTI, que a gente possa estar orando para que ele passe por esse momento e que em breve nós estejamos contando essa bênção aqui nesse culto. A irmã Roberta Lima está conosco também, desejo uma boa noite a todos. Quer agradecer a vida da família, né? Obrigado, irmã. Ela agradece a vida, a nossa família, a família Pontes, né? A minha família, sempre fazendo o melhor nas programações. Obrigado, irmã. A gente tenta, é tudo amador, mas Deus vai dando os ajustezinhos, vai ajustando e vai saindo tudo certo. E ela pede em especial uma oração pelo Gustavo, que está trabalhando e tendo contato com muitas pessoas. É verdade, né? Nem todos têm a disponibilidade não diria disponibilidade ou as condições de trabalhar em home office, né? Em ficar em casa. Então, alguns têm que estar na linha de frente, né? Não só os que são da área médica, né? Mas os bancos, como é o caso do Gustavo, da minha esposa Kelly também, que está na linha de frente, e de tantas outras pessoas. Muito bem, então eu também não poderia deixar de agradecer a Deus pelos momentos que Deus tem permitido que a gente, mesmo nessa pandemia, tenha de alguma forma interagido com os irmãos, orado uns pelos outros e
de certa maneira, a gente está crescendo espiritualmente, porque é nas adversidades que a gente costuma crescer bastante. Então eu agradeço a Deus, porque tem capacitado a todos, né, que estão participando, não apenas eu, mas várias pessoas dentro da igreja, não só aqui no Acre, mas em todo o mundo, né, tem tentado se adaptar a essa nova realidade. Então eu agradeço a Deus também por estar com saúde, estar bem, e peço para que Deus possa continuar me usando. E de novo eu digo para você, se você tem vontade de alguma forma de participar mais dos cultos, por favor, entre em contato com o pastor, né? Se precisar a gente disponibiliza o telefone dele por meio dos links aí da igreja, entre em contato com ele, que sempre tem espaço para que a gente possa estar trabalhando juntos aí. Temos mais 2 pedidos aqui, a irmã Vilma Camilo, ela deseja uma boa noite a todos, agradece a Deus pela proteção e o cuidado, e pede oração pelo irmão Ivo, que fez uma cirurgia muito delicada na fundação e precisa de nossas orações. Estaremos então, irmã, orando pelo irmão Ivo, ali da igreja do Canaã. A Renata pede pela liderança do nosso país, que tome as decisões acertadas em favor da população. Isso mesmo, Renata, amém. Vamos incluir, né, não só esses pedidos que nós fizemos, mas também em nossas orações os líderes, não só do nosso município, estado, mas do país e do mundo, né? Porque é baseado nas decisões que eles tomam é que nós poderemos fazer determinadas movimentações ou passaremos por determinados problemas. Então, que eles sejam inspirados por Deus e que em breve a gente possa retomar. Apenas para deixar os irmãos mais apreensivos em relação à nossa volta à parte física, alguns estados já têm voltado, né? Inclusive no Amazonas, se não me falha a memória, Amazonas e uma parte do dos estados do Sul e Sudeste já têm retomado os cultos. Mas se acostumem com essa parte eletrônica, porque mesmo quando nós retomarmos os nossos cultos, nós teremos limitações de pessoal, né? Então, o que vai acontecer é que nós teremos um número reduzido de pessoas na igreja e teremos que continuar utilizando essas ferramentas tecnológicas para poder manter contato conosco. A irmã Danigel pede oração, né, que ela está com bastante enxaqueca, pede para que Deus possa estar ali lhe dando o alívio que ela precisa. Muito bem, que Deus possa abençoar a todos. Nós teremos agora, antes da mensagem, ainda um momento de oração, e em seguida já teremos a nossa mensagem com o pastor, que é uma mensagem especial que fala exatamente sobre os exemplos que nós podemos ter em relação ao que foi a vida de Acais. Que Deus abençoe a todos e que possamos continuar firmes em oração. Uma boa noite a todos. Agora nós iremos orar pelos pedidos e agradecimentos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia de vida e de saúde, pela oportunidade que a gente pode gravar os nossos cultos para todas as pessoas assistirem em meio a essa pandemia, que realize os pedidos e agradecimentos conforme a tua vontade. Proteja cada um, Senhor, que seja um bom restante de quarta-feira. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por cada pedido aqui compartilhado. Estaremos em oração até a próxima quarta-feira. Agora teremos a palavra com o pastor Abraão. Olá, amigos. É um prazer receber vocês mais uma vez no canal oficial da nossa Igreja Adventista aqui do Bosque. Gostaria de agradecer também a você que está compartilhando esse vídeo, que está curtindo, comentando. Você faz com que a mensagem do Senhor alcance mais corações. E por isso, que Deus honre o teu ministério, o teu trabalho, o teu compartilhamento, porque certamente você estará levando conforto a muitas outras pessoas. Nessa noite eu quero agradecer também a você que fez o seu pedido e agradecimento. Durante a semana nós estaremos orando por ele. Que Deus os abençoe. Amigos, nós vamos hoje te convidar a estudar um tema maravilhoso da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de olhar a Bíblia de um ângulo um pouquinho diferente e aprender as lições que a história tem a nos ensinar.
Nas comunidades mais antigas, principalmente nas cidades menores, era muito comum as pessoas valorizarem a presença e também os conselhos das pessoas mais idosas daquele local. Eu me lembro ainda da minha infância. Eu amava, às vezes, estar na roda onde os mais idosos estavam contando experiências, histórias do passado. Aquilo ali, para mim, me fazia muito bem, porque eu poderia, daquela simples conversa, tirar lições para que eu não pudesse errar no presente e também que eu pudesse repetir os acertos das experiências que eles ali contavam. Você entende comigo que tem muitas pessoas que hoje não estão valorizando mais a história, o que acontece no passado, mas ela tem muito a nos ensinar, ainda nos dias de hoje. Gostaria de convidar para que nós pudéssemos viajar na Bíblia nessa noite e aprendermos as lições das histórias que Deus deixou para mim e para você. Sabe, queridos, hoje eu gostaria de falar sobre uma pessoa em especial. O nome dessa pessoa é Acaz. Acaz, ele foi um rei que ele subiu ao trono ainda muito novo. Acaz, ele subiu ao trono do reino de Judá com 20 anos de idade e ele reinou durante um bom tempo. Mas eu gostaria de meditar na vida de Acaz porque nós podemos tirar muitas lições para os nossos dias hoje também. Acaz, ele era filho de Jotão, neto de Uzias e bisneto de Amazias. Eu sei que talvez você está se perguntando, pastor, para que eu preciso entender sobre a história, principalmente na história de Acaz, o homem que viveu há muito tempo? Amigos, eu gostaria de analisar a vida de Acaz para que nós pudéssemos também hoje tirar lições e entendermos o que nós devemos fazer e também o que nós não devemos fazer. Caminhando nessa história de Acaz, ela começa da seguinte maneira. Eu posso falar para você agora do que aconteceu antes de Acaz vir ao mundo, porque isso também interage diretamente na vida desse homem que nós vamos aprender muito. Mas antes disso, eu queria ler para você uma frase, e eu achei ela muito interessante, que ela diz o seguinte, que no mundo existe 3 tipos de pessoas. Existe os tolos, que ele não aprende com os erros. É aquela pessoa que vê o que está acontecendo, analisa a vida, ele conhece os fatos, mas ele não aprende com os erros. Existe um esperto, que ele aprende com os seus erros. Então ele está caminhando, está vivendo, ele comete um erro, mas de repente ele entende o que é bom, o que é ruim, e ele aprende as decisões que deve tomar. Mas existe um terceiro grupo de pessoas, que eles são conhecidos como sábios. Os sábios, ele aprende observando os erros dos outros. Sabe, amigo, nessa noite você pode se encaixar em um desses 3 pilares. Ou você pode ser o tolo, que não aprende nem com seus próprios erros, ou você pode ser o esperto. Mesmo ouvindo o que nós vamos falar, você vai entender, você já passou por isso na vida, e você vai falar, pastor, realmente eu tenho que mudar porque eu errei, eu sofri e agora eu quero ser diferente. Ou você pode ser ainda além, você pode ser um sábio. E o sábio, você não precisa esperar cometer os erros que nós vamos mencionar essa noite aqui para aprender. Escuta e acredite, tenha fé e realmente você não precisará sofrer para aprender as lições que a vida tem a lhe ensinar. Para isso, amigos, eu gostaria também de mencionar para vocês algo interessante sobre a história. E agora nós vamos entrar num período da história antes mesmo de Acaz ele existir. E isso é importante porque através dessa história você vai entender o contexto que nós vamos falar nessa noite sobre aprendendo com as lições do passado. Deus ele prometeu para o povo de Israel um lugar que manava leite e mel. Isso ainda quando eles estavam escravos no Egito. E Deus ele cumpriu a promessa. Ele levou toda aquela nação constituída por 12 tribos até Canaã e de uma forma, através de muitos milagres e poder, Deus fez com que aquele povo entrasse em Canaã. Só que Deus ele havia dado conselhos. E ele dizia o seguinte, olha, se vocês forem fiéis à minha palavra, aos meus mandamentos, cumprirem os meus preceitos, vocês vão ser felizes por muitos tempos. A colheita de vocês vão ser farta, vocês não sofrerão com peste, doenças e nada desse tipo. Eu irei proteger vocês.
Mas Deus deixou também outra advertência. Ele disse o seguinte: olha, mas se vocês escolherem os caminhos dos povos que existiam antes de vocês em Canaã, a idolatria, o pecado, a prostituição, então eu vou abandonar vocês. E aí vocês vão sofrerem com pestes, com doenças, com crises. Sabe, amigos, Deus ele deixou esse conselho. E realmente, você conhece a história melhor do que eu, né? Infelizmente, o povo, ele não foi fiel. E agora, com Salomão no poder, foi o último rei que dominou todo Israel de uma forma a qual as 12 tribos estavam debaixo de um único governante. Depois de Salomão, agora seu filho ele sobe ao trono, chamado ali Roboão, e agora o povo chega até Roboão e fala para Roboão tomar uma decisão. Ou Roboão iria diminuir a carga sobre o povo, ou o povo agora iria se rebelar. E aí as 10 tribos iriam se afastar. Sabe, amigos, Roboão, ele não aprendeu com os acertos e os erros do passado e ele decidiu ser duro. Então Deus, por misericórdia ainda, permitiu com que Roboão, ou a linhagem de Davi, sustentasse ainda um reino. E o reino de Israel ele foi dividido em 2 grandes partes. As 10 tribos, elas ficaram ao norte e elas ocuparam esse território vermelho que você está vendo agora aqui. E o reino de Judá agora ficou com a parte do sul, ocupando esse território de laranja. Então essa grande divisão ela aconteceu no ano de 1930 a.C., e você teve 2 reis. O rei Roboão, ele era da descendência de Davi e ele ficou governando o reino de Judá do sul. O rei Jeroboão, ele não tinha uma descendência ligada a Davi, mas Deus deu para ele o reino do norte, conhecido como Reino de Israel. A história ela fica cada vez mais interessante, porque agora, depois de sucessivas gerações de reis, você tem o rei que chega ao trono chamado Acaz. Sabe, amigos, eu gostaria sim de me identificar agora com você. Acaz, ele tinha um contexto que nós podemos ter um contexto semelhante. O pai, o avô e o bisavô de Acaz, eles eram pessoas que foram tementes a Deus. Eu poderia agora comparar, talvez, com pessoas que tenham uma linhagem onde a família ensinou você a ir à igreja, talvez você frequenta a igreja desde novo, e Acaz, ele era assim. O pai de Acaz, o avô de Acaz, o bisavô de Acaz, se você ler na Bíblia, no livro de 2 Crônicas, você vai encontrar a seguinte frase: e eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então eles estavam no caminho certo. Só que o reino do norte, que era o reino de Israel, quando Jeroboão ele sobe ao trono, ele já entrega aquele reino às práticas idólatras que existiam em Canaã. Ele cria um templo, ele faz bezerros de ouro, e agora o povo do norte ele começa a se corromper, enquanto os reinos do sul, eles continuam ainda sendo tementes a Deus. Claro que você encontra uma ou outra exceção. Mas o ponto que eu gostaria de chegar com você agora é algo bem interessante, porque agora eu gostaria de analisar com você os passos desse rei, chamado Acaz. E aqui diz no versículo 1 do livro de 2 Crônicas, capítulo 28. Olha só, acompanha aí na sua Bíblia, ou você pode estar acompanhando direto na tela. Diz o seguinte: tinha Acaz 20 anos de idade quando ele começou a reinar, e 16 anos ele reinou em Jerusalém. E ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai. Sabe, amigos, aqui nós podemos notar uma característica interessante. Porque, na verdade, Acaz, quando ele começa no seu reino, ele não faz uma entrega total a Deus. A Bíblia fala que ele tinha 20 anos quando ele começou a reinar, ele era um jovem, mas no versículo 1 você entende que a Bíblia diz o seguinte, que ele não fez o que era reto como o seu pai Davi. Ou seja, ele não era que ele estava idólatra no começo do seu reinado, mas ele não era tão fiel como era Davi, que na verdade fala pai, mas não era pai, era da descendência, não era o costume que eles tinham de chamar. E nós podemos aplicar também a vida de muitas pessoas hoje. No contexto em que nós vivemos, em meio à crise, em meio à pandemia, em meio a tantos problemas, nós temos pessoas aqui dos 2 estilos. Aquelas pessoas que estão na igreja, que estão firmes aos pés de Jesus, e temos aquelas outras que não estão na igreja. Nós poderíamos comparar, como diz em Apocalipse, né?
uma pessoa quente, uma pessoa fria, uma pessoa da igreja, uma pessoa do mundo. Só que nós temos um outro tipo de pessoa. Uma pessoa que nós poderíamos comparar ela como os Acás da vida, como o rei Acás, que é aquela pessoa que não é quente e nem é fria. Acás, no começo do seu reinado, ele não se entrega totalmente a Deus. E agora ele começa um reinado morno. Ele começa a flertar com os pecados dos povos pagãos. Olha que interessante, nós podemos ver agora, mais uma vez, outro versículo que diz o seguinte, versículo 2. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalias. Pois bem, vocês lembram do que eu falei no início, né? O rei de Israel era aquele reino que rapidamente se corrompeu. E ele começou agora a praticar as mesmas práticas dos povos pagãos que existiam antes de Israel entrar em Canaã. Idolatria, prostituição e assim por diante. E agora Acás, ele era da descendência de Davi, ele era do povo ainda, do reino que se mantinha fiel, mas devido a ele não se entregar totalmente a Deus, agora ele começa um segundo passo. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Ele começa agora a cobiçar as práticas idólatras de Israel. É a mesma coisa quando você encontra um jovem, ou talvez um adulto, que ele está na igreja, mas ele começa a olhar agora com uma certa atração para as coisas do mundo. E de repente ele pensa, nossa, se eu pudesse namorar, se eu pudesse praticar sexo antes do casamento, se eu pudesse trapacear, e se eu pudesse ir àqueles locais onde eu não deveria como cristão, né? E ele está na igreja, mas ele começa a cobiçar as coisas do mundo. Você conhece alguém assim? É fácil nós encontrarmos no nosso meio. Só que eu gostaria de te falar, essa foi a segunda característica de Acás. A primeira característica, não esqueça, ele não se entregou totalmente a Deus. E a segunda característica, ele começou a cobiçar as coisas do mundo, as coisas de Israel. Ele começou a praticar. O versículo que nós lemos falou que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, que eram reis pagãos, reis que buscavam a idolatria, a tal ponto dele fazer imagens fundidas. Sabe, amigos, isso daí se chama concessão da nossa fé. Quantas vezes você tem abrido brechas para que Satanás ele possa trabalhar na sua vida espiritual? Você está na igreja, você é temente a Deus, mas você não tem abrido nenhuma concessão para Satanás? Talvez um pecadinho aqui, um pecadinho ali. E isso vai te levar a lugares que você não imagina, lugares terríveis, de dor, de sofrimento. Olha o que está acontecendo em nosso mundo hoje. Você observa, Deus fez Adão e Eva. Eva abriu uma concessão para a serpente. Comeu do fruto, veio a morte para o mundo, juntamente com as coisas ruins que nós temos hoje. Você tinha Caim e Abel, e agora Caim ele abre uma concessão, ele fica irado, ele permite Satanás trabalhar em um momento da vida dele, e ele causa com isso um grande dano, ele mata o seu irmão. Claro, ninguém ele pensa em matar no início, mas você vai abrindo concessões. E aí, quando menos você pensa, talvez você já está longe demais. Nós temos um outro texto agora que nós podemos analisar, que é o versículo 3. Olha só o que diz o versículo 3. Muito interessante também. Ele diz o seguinte, ó. E, olha lá, diz assim, também, vou mostrar para vocês aqui, diz, também ele queimou incenso nos vales dos filhos de Inom, e queimou aos seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Olha as práticas que esse rei Acás agora ele estava fazendo. O versículo 4 diz que agora ele entrou num costume, ele diz assim, ó, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Olha, amigo, agora mais uma vez eu quero falar com você. Olha só como que o mal, cada vez ele te aprofunda mais e mais no lamaçal do pecado, ele te prende, ele é uma corrente. Acás, ele começa, lição número 1, não se entregando totalmente a Deus. Lição número 2, cobiçando, ele estava num povo, que era o povo de Deus, o reino fiel, o reino que ainda não tinha se envolvido com tantas coisas ruins, mas ele cobiçava as coisas do mundo. E agora, na terceira característica, você entende um rei que se entrega de uma maneira total para o pecado, a ponto de entregar o seu filho, a queimar o seu filho, a sacrificar o seu próprio filho.
Sabe, queridos, o pecado ele começa assim na nossa vida. Ele começa pequeno, ele começa como ninguém querendo nada, ou talvez algo sutil. Mas quanto mais você vai praticando, quanto mais você vai se entregando, cada vez mais ele vai te prendendo. Então essas 3 lições eu gostaria que você lembrasse, tá? Que você guardasse essa noite. Primeira, a pessoa que não se entrega totalmente a Deus, ela está correndo um grande risco. A pessoa que está na igreja, mas que cobiça as coisas do mundo, a maneira de vestir do mundo, a maneira de curtir do mundo, a maneira de se divertir que o mundo tem se divertindo, ela também está em um constante perigo. E a terceira, queridos, se você se deixar levar pelo pecado, ele vai fazer você fazer coisas que você nunca imaginou, que no momento talvez que você estiver praticando, você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, eu nunca pensei em estar nessa situação. Tem muitas pessoas que se entregam à prostituição, ao alcoolismo, a muitos outros males. E quando elas estão no fundo do poço, então elas olham para si e percebem quão longe elas foram. Sabe, amigos, eu sei que você também pode ter um outro olhar para tudo isso. Talvez você pode estar pensando, olha pastor, mas tem um outro detalhe, porque eu escolhi essa vida é boa, essa vida me traz alegria, olha como os filhos de Israel, aqueles pagãos se divertiam, olha como eles usufruíam da alegria, eles eram felizes. Amigos, eu vou falar de uma experiência própria, eu também já estive em caminhos semelhantes. E eu posso te dizer hoje com toda certeza, quando nós analisamos um lado e o outro, isso não é diversão, isso não é diversão. O Salmo 1, ele é muito claro. Nós poderíamos aqui agora falar sobre o Salmo 1 para você, e o Salmo 1 ele diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Deus ele tem isso para mim e para você, então nós precisamos realmente entender que algo muito importante, é uma frase, eu não consegui achar o autor dela, mas eu já tinha escutado antes e eu trouxe para você agora, eu vou colocar aqui para compartilhar, e diz o seguinte, na vida nós temos a liberdade de poder escolher os caminhos que quisermos, porém nós não podemos escolher as consequências que neles virão. Frase muito profunda essa. Isso aí demonstra a nossa realidade perante Deus. Eu sei que nesse período de crise, pandemia, você se afastou da igreja, parou de frequentar, está um pouco distante, tem coisas que você não fazia, que você começou a fazer. Lembra, as escolhas você pode fazer, só que você não vai poder escolher as suas consequências, pois as consequências, você não está no domínio. Você pode escolher o caminho, mas as consequências elas virão. Se o caminho for bom, os frutos serão bons. Se o caminho for mau, os frutos serão maus. E aí talvez você me pergunta, pastor, aonde você quer chegar com essa mensagem hoje, para mim, século 21, nos dias em que nós estamos vivendo? Aprenda com a história, amigo. Aprenda com a história. No versículo 5 ao versículo 7, olha só o que aconteceu com o rei Acás. Vou colocar, compartilhar, para que você também possa estar lendo. Diz o seguinte, por isso o Senhor Deus os entregou na mão dos reis sírios, os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de pessoas, que trouxeram a Damasco, também foi entregue na mão dos reis de Israel, ao qual lhe infligiu grande derrota. Olha só o que diz, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos os homens valentes, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicri, homem valente de Efraim, matou a Maazias, filho do rei, e a Azicrão, o mordomo, e também a Eucana, o segundo depois do rei. Esses detalhes nós podemos ver e eles são importantes para nós analisarmos, porque isso mostra a consequência do pecado na nossa vida. Ora, Acás, ele flertou com o mal, ele flertou com o pecado. Você acha que as consequências não iriam vir? Mais de 120.000 homens foram mortos devido eles deixarem o caminho do Senhor. Sabe, queridos, hoje nós vivemos no século 21. Olha o que está acontecendo no nosso mundo, olha essa pandemia, mais de 1.000 pessoas em alguns dias morrem no Brasil por conta dessa doença.
E você sabe como surgiu essa doença? Por conta da desobediência do homem, do ser humano. Se afasta de Deus, pode escolher os caminhos longe de Deus, mas as consequências certamente virão. E as consequências nós não podemos escolher, nós vamos ter que enfrentá-las. E isso mostra que o rei Acaz ele fez escolhas erradas, e por conta das escolhas dele, muita gente pagou o preço. Mais de 120 mil homens foram mortos. E a história ainda continua. Fala que o rei de Israel, agora aquele que ele cobiçava, que faziam as práticas idólatras, entrou no seu território e levou cativo muitas pessoas, mais de 260 mulheres, juntamente com suas crianças. E eu gostaria de analisar uma outra questão com vocês também, muito importante, amigos. Porque Deus, apesar disso tudo, ele intervém na história. Olha só o que a Bíblia diz. No meio da crise, quando o povo estava sendo levado do reino de Judá para Israel, Deus agora ele manda um profeta. Lá no versículo 9 diz o seguinte: mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual ele saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Obed, ele se interpôs no meio daquela ação, no meio daqueles cativos, e ele disse o seguinte: olha, vocês vão se agravar muito a ira do Senhor sobre vocês. Deus, ele retira a proteção de Acaz, do povo de Acaz, amigos, mas eu queria que você entendesse isso. Não é que Deus ele traz o mal, mas na verdade, quando nós analisamos a história de Israel, Judá especialmente, ele era cercado por muitos inimigos. Ele estava no centro e tinha inimigo à direita, inimigo à esquerda, tinha os filisteus, tinha o próprio Israel, que era inimigo, se tornou inimigo, tinha os povos assírios e outros mais. Todos esses povos, eles estavam ao redor e Deus estava com sua mão, como que protegendo eles. E no momento em que a casa abandona Deus, simplesmente o que Deus faz é retirar a sua proteção. Sabe, queridos, isso nos mostra que sem a proteção de Deus nós não somos nada. Nós vivemos nesse mundo hoje, mas nós dependemos da proteção do Senhor. Se Ele não estender a mão sobre nós quando nós vamos trabalhar, quando nós estamos em casa agora mesmo, se não é a mão do Senhor para que Ele fortaleça a sua saúde ou para que Ele diminua um pouco a potência desse vírus, quantas pessoas a mais não teriam morrido? A história nos ensina, amigos, todas as vezes que nós estamos próximos do Senhor, Deus ele te protege, Ele te dá o conforto, Ele te dá a segurança, mas todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, não é que Deus ele derrama maldição sobre você, mas é simplesmente pelo fato de não sermos abençoados por Deus, nós já estaremos tendo a maldição em nossa vida. Por isso eu lhe digo, não é momento de se afastar do Senhor. Não é momento de você ser um cristão, talvez morno. Seja quente, se entregue a Deus, seja fiel totalmente. Não é momento de você cobiçar as coisas do mundo. Não é momento de você praticar pecados secretos. É momento de você se entregar a Deus de corpo e alma. E Deus ainda tem misericórdia. No relato agora, Ele manda um profeta para que o desastre não seja tão grande. Sabe, amigos, quando nós vivemos em meio a essa pandemia, já pensou se Deus não estivesse controlando esse vírus com sua mão? Eu sei que está morrendo 1000 pessoas por dia no Brasil, mas se não fosse Deus com sua misericórdia, talvez poderia estar morrendo 10.000 ou 1 milhão, ou o ser humano poderia chegar à extinção. E os cientistas falam sobre isso, por detalhes, talvez se o vírus tivesse uma força maior, mas Deus ele está nos protegendo. E agora eu gostaria de partir agora para nós analisarmos um outro ponto. Nós vamos chegar juntos agora a um detalhe muito interessante que acontece na vida de Acaz. Porque Acaz, ele era um homem tolo. Acaz, ele era um homem que ele não aprendia nem observando os erros dos outros, nem com o seu próprio erro. Acaz, ele era um homem tolo. No versículo 16 do livro de 2 Crônicas diz o seguinte: naquele tempo o rei Acaz, ele mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Olha, amigos, isso é muito interessante, porque aonde é que está vindo o nosso socorro hoje? Da onde? Você está buscando o seu socorro em quem? Quem é que você está colocando em primeiro lugar? Acaz, ele tinha o Deus do universo ao lado dele, e no momento de aperto, no momento de crise, ele ia pedir ajuda a um rei assírio. Ora,
será que ele não lia os relatos do passado? Será que ele não via as histórias como Deus havia socorrido o seu avô, o seu bisavô de uma forma milagrosa? Colocou um anjo para que Senaqueribe não invadisse Jerusalém, e o anjo agora exterminou boa parte do exército, e eles não tiveram condições de atirar uma flecha no muro. Será que Acaz não tinha essas experiências? E eu pergunto para você, e as suas experiências? Será que você não tem analisado na sua vida que esse não é o momento de nós buscarmos conforto? Não é na bebida, não é nas festas, não é na pornografia, mas aonde nós temos que buscar conforto agora é no Senhor, é no Deus que tudo pode. Olha, amigos, nós estamos passando por uma crise, nós temos que aprender com o passado. Como eu já disse anteriormente, crise sempre existiu e sempre vai existir, mas são as suas escolhas que vão fazer a diferença. Acaz, ele busca socorro no reino dos assírios, mas nós devemos buscar socorro no nosso Senhor. Há um outro versículo muito interessante na Bíblia, que diz agora no versículo 23, e diz o seguinte, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Agora, olha como a frase termina, diz assim, porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. Normalmente eu vou voltar, gostaria de falar olhando para você. Amigos, a quem você tem sacrificado nos dias de hoje? Nós estamos passando por dificuldades financeiras, o mundo está passando por dificuldades de saúde, nós temos agora movimentos se levantando, e a quem você tem se sacrificado? A quem você tem entregado o seu recurso, a quem você tem entregado o seu tempo, a quem você tem entregado o seu talento, a quem você tem se sacrificado, quem está ocupando o primeiro lugar no seu coração. Acaz, ele era tão insensato que em vez de ele aprender com os erros, talvez com os problemas que ele teve durante o seu reinado, ele endureceu cada vez mais o seu coração e ele foi obstinado. E agora ele estava sacrificando aos reis de Damasco. Só que o versículo termina dizendo que eles foram a sua ruína. Olha, jovens, queria falar com vocês, adolescentes, vocês que estão para escolher caminhos na vida. Eu sei que hoje pode ter muitos caminhos que chamam a sua atenção. Festas, bebidas, sexo, se afastar do Senhor, não ter compromisso com a igreja. Eu sei que isso chama a sua atenção. Mas o versículo que eu acabei de ler falou que esses caminhos, esses deuses, foram as suas ruínas. Seja inteligente, olha para a vida de quem começou a beber cedo, olha para a vida de quem saiu da igreja, olha para a vida dessas pessoas que talvez se entregou à busca do dinheiro, à ganância. Analise a vida dessas pessoas que se entregaram à fama, a correr atrás de status, muitas delas cometendo suicídio, morrendo drogadas. Analise esses fatos e vocês vão ver que muitas vezes aquilo que nós nos entregamos tem sido a nossa ruína. Mas se você decidir se entregar a Deus, Ele será a sua salvação. Vamos aprender, sim, com a história. Lições do passado têm muito a nos ensinar. E eu gostaria agora aqui de ler para vocês um dos últimos versículos dessa noite. E eu vou colocar para você também poder acompanhar. E nesse versículo ele diz o seguinte, finalmente, e dormiu Acaz. Você sabe que esse dormiu é a morte, né? E dormiu Acaz com os seus pais. Com os seus pais, na verdade. E aí ele diz o seguinte, depois da vírgula, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros do rei de Israel. E Ezequias, o seu filho, reinou agora em seu lugar. Sabe, queridos, isso para mim é muito interessante. Eu vou fazer aqui com vocês uma analogia, tá? Não é ao pé da letra. Acaz, ele foi enterrado na cidade. Sabe, todos nós que escolhemos os nossos caminhos, bons ou maus, nós morremos, nós descansamos, nós dormimos, assim como a Bíblia descreve. Só que existe uma grande diferença. Acaz, ele não foi como o pai, nem como o avô, nem como o bisavô. Por isso ele foi enterrado na cidade, mas não foi enterrado no mesmo local. Eu sei que aqui nós estamos falando de morte, mas e se eu falar sobre salvação? Tem muitas pessoas que escolhem caminhos bons na vida e que acabam morrendo. E talvez você analise o passado e fale assim, olha, pastor, todo mundo morre. Quem escolhe o bom, quem escolhe o ruim, ok. Todo mundo pode morrer, todo mundo pode descansar.
Mas quando houver a ressurreição, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, o local onde os pais de Acaz vão estar, o pai, o avô e o bisavô, não vai ser o local onde Acaz vai estar. Porque Acaz, ele se entregou ao pecado e não a Cristo. E você, hoje, você gostaria de escolher um local também para estar? Se você escolher o caminho bom, o caminho de Deus, a fidelidade ao Senhor, eu sei que você vai morrer, você pode descansar se Jesus não voltar, mas quando ele voltar, você vai estar em um local especial. Você vai estar no paraíso, na Nova Jerusalém, o céu vai ser o seu lar. Isso daí deve te motivar. Sabe, queridos, há muitas coisas na Bíblia que me chamam a atenção, muitos detalhes. E eu gostaria de ler para você um versículo para mim que você deveria meditar, não apenas só ler nele todos os dias, mas olha só o que Cristo diz lá em Marcos capítulo 8, 36, ele diz o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantou a casa agora ele ter toda uma vida de prazeres, talvez aos olhos do mundo, idolatria, prostituição, a ponto de sacrificar até o seu próprio filho? Ele passou pelas maiores emoções, talvez que o mundo pudesse proporcionar para ele, mas eu lhe pergunto, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, amigos, eu não quero perder a minha alma. Eu quero que a minha alma realmente ela pertença a Deus. Ela pertence a Deus. Eu quero sim, amigos, que no final desse sermão, dessa mensagem, nós passamos um pouquinho do tempo, 2 minutos, mas eu vou finalizar com você dizendo o seguinte: pastor, por que foi importante estudar sobre a história de Acaz? Sabe por que ela é importante para mim? Eu sei que foi um homem que errou muito, eu sei que foi um homem que fez barbaridades, eu sei que foi um homem que fez as pessoas que estavam à sua volta sofrer por conta das escolhas erradas que ele fez. Mas é importante você estudar a história de Acaz, para que a sua entrega hoje seja uma entrega total a Deus. Se entregue totalmente, aprenda olhando o passado, não deixe reservas, se entregue totalmente, guarde os seus mandamentos, seja fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, não permita que o mundo abra uma brecha na sua relação com Deus, seja fiel a Deus. Talvez você está nos ouvindo e nem frequenta uma igreja, talvez você nunca teve uma vida fiel a Deus, amigo, mas hoje você tem a oportunidade, aceita Jesus na sua vida, decida ser 100% fiel, não deixa margem para o pecado, não deixa sequer uma brecha para que Satanás ele possa te inserir nessa roda do pecado e levar ao lamaçal que você não possa sair. Então a primeira lição, ouvindo a história de Acaz, que nós devemos aprender, que nós devemos ter uma entrega total a Deus, o seu tempo, o seu talento e o seu ministério. Vá trabalhar para Deus. Segundo motivo, porque nós estudamos essa história de Acaz, as lições que nós podemos aprender, é para que realmente, amigos, nós não cobicemos mais as coisas do mundo. Não tenha esse pensamento de cobiça, o que eu poderia fazer lá fora, a festa que eu poderia ir. Para com isso. Não deseje a fruto do conhecimento do bem e do mal da sua vida. Sim, se mantenha no caminho que Deus tem para você. Você não precisa das coisas que o mundo te oferece. Larga o que é do mundo para o mundo, porque serão destruídos. E agora se concentre naquilo que Deus tem para você. Deixe os seus vícios para trás. Deixa a sua vida de promiscuidade para trás. Deixa para trás a sua, talvez, infidelidade. Deixa para trás, deixa para o mundo. Deixa as suas mentiras para trás. E agora entra em uma nova realidade. Venha para a casa do Senhor. Venha para a arca que Deus tem preparado para salvar o seu povo. Por favor, amigos, não cobice as coisas do mundo. Não é porque os seus amigos fazem, não é porque outras pessoas fazem que você pode fazer. Deus não permitiu. Deus faz separação entre o joio e o trigo. Deus faz separação entre o justo e o ímpio. E Deus ele vai fazer separação, sim, entre aquelas pessoas que se entregam totalmente a Ele, que não cobiçam as coisas do mundo, e aquelas que se entregam ao mundo. E a terceira e a última lição, que talvez nós poderíamos aprender com Acaz, é que Deus, amigos, Ele tem o poder para te livrar do lamaçal do pecado. Ok, Acaz ele não escolheu, ele endureceu o coração, mas olha, se Acaz tivesse aprendido nas primeiras lições, quando o reino é invadido, quando os seus soldados são mortos,
Quando os seus tesouros são roubados, imagina se ele tivesse aprendido a lição. E eu talvez esteja falando para pessoas agora que se afastaram de Deus, estão sofrendo muito. A crise, olha, eu vou falar para você, a crise ela tem, na verdade, duas direções. Ou ela vai fazer você refletir e te levar ao caminho certo, ou a crise ela vai endurecer o seu coração cada vez mais, para que você não escute Deus falando com você. Mas se você está nos acompanhando, se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus ele quer chegar ao teu coração. Ele quer transformar a sua vida. Sabe, amigos, se entregue total, não cobice as coisas do mundo e permita com que Deus te tire do lamaçal do pecado. Porque muito em breve ele vai voltar nas nuvens do céu e ele vai nos tirar desse mundo para que nós possamos habitar com ele na eternidade. Portanto, queridos amigos, nessa noite nós possamos sim aprender as lições da história. Vamos aprender com o passado, vamos aprender com os erros que os outros tomaram para que nós não possamos seguir no mesmo caminho. E assim vocês serão sábios. Confie no Senhor e o mais ele fará. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e juntos vamos orar a Deus. Oremos. Querido amado Deus e eterno Pai, que nessa noite, Senhor, nós possamos nos entregar totalmente em Tuas mãos. Que nós possamos, sim, ó Pai, entender que nós somos um povo santo e separado. E nós não temos que cobiçar aquilo que o mundo cobiça, que é a idolatria, que é a prostituição, que é a lascívia, que é a glutonaria. Que tudo isso, Pai, possa ser retirado da nossa mente. Nós possamos cada dia mais buscar a bondade, o amor, a paz, a paciência, que são frutos do Espírito Santo. E nessa noite também, Pai, eu quero orar por aquelas pessoas que talvez já estão no lamaçal do pecado. Que talvez as suas vidas levaram longe demais, e assim eles pensavam. Mas que nessa noite o Teu Espírito Santo possa mostrar que não existe longe demais. Que o Senhor pode operar um milagre na vida deles, porque enquanto há vida, há esperança. E nós queremos, ó Deus, abrir os nossos corações para que o Espírito Santo trabalhe e nos converta de todo o pecado, nos levando novamente a Cristo Jesus. Nos abençoe e nos livre do mal. São bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.